Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar todos os nossos convidados que estão conosco. Nós temos aproximadamente 45 pessoas. Nós tivemos 95 inscrições e realmente tivemos algumas dificuldades, né, pelos caminhos que tivemos de percorrer. Utilizamos hoje o apoio precioso da ADR Brasil, e sob o comando do Eduardo, né? Eduardo Fontoura, a quem agradecemos também desde já essa colaboração preciosa, muito boa e que com certeza vai acrescentar muito ao nosso programa, nossa webinar, nossa live desta tarde. Gostaria também de cumprimentar os queridos participantes, palestrantes, debatedores, e não é sempre que a gente tem pessoas de tão qualificada envergadura participando de um evento deste, porque os três convidados de hoje têm em comum o fato de serem juízes de direito. Isso já é um referencial maravilhoso, porque a gente tem a experiência aliada à teoria. Eu tenho 32 anos de magistratura, e aqui temos o doutor André com alguns anos, o Debrando com alguns anos, e a menina Catarina, que provavelmente acabou de chegar na magistratura, então ainda tem muito para aprender, mas apesar disso, ela aprende rápido e nós estamos muito conscientes de que fizemos a melhor escolha possível dos participantes do nosso evento. Então, eu os agradeço e digo que para o IMB é uma alegria muito grande tê-los conosco, não é? Nós temos procurado apresentar aos nossos associados e à comunidade jurídica, de uma forma geral, o que nós podemos dar-lhes de melhor. E hoje estamos cumprindo mais uma etapa dessa proposta que fizemos, dessa promessa que estabelecemos. Eu vou, para que a gente aproveite bastante o tempo, né? Nós já estamos com uma defasagem de uma sessão que nós perdemos por motivos alheios à nossa vontade, mas hoje nós estamos aqui e, se Deus quiser, teremos um maravilhoso tempo para tratarmos do tema que escolhemos. Falaremos, ou ouviremos, digamos assim, vocês falarão, os nossos convidados, sobre a justiça do futuro e o futuro da justiça. E, em ordem inversa, seria também assim: o que nós temos hoje e o que nós teremos daqui a algum tempo, em razão também de fatos que são extraordinários, fatos que são inesperados, mas que vêm alterar toda uma realidade que nós conhecemos, como foi o caso desta pandemia. Nós convidamos o Dr. André Goma de Azevedo, que é juiz no estado da Bahia. Ele é Senior Research Fellow no West Center for Democratic Governance and Innovation da Universidade de Harvard. Está lá desde 2019. Também é fundador do Mediation Caucus. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se não for, fica na Harvard Kennedy School. É juiz de direito, como disse, professor adjunto dos programas de inverno e verão do Strauss Institute for Dispute Resolution, da Pepperdine University. Está lá também desde 2014. Professor pesquisador associado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, de 98 a 2018. É doutor em Direito pela Universidade de Brasília, de 14 a 18. É mestre em Administração Pública na Universidade de Harvard, em 2019. E é mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, em 1998. Também está conosco o doutor Hildebrando da Costa Marques, que é mestrando pela Universidade Federal de Mato Grosso, é graduado pela referida universidade em 1988. É pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de Estácio de Sá, em 2002,
tem MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, em 2010. É juiz coordenador do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Aliás, ele foi juiz coordenador de 2012 a 2019. E é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, dos Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá. É membro do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação em 2016. Tem vários trabalhos publicados, né, dentre eles o Guia de Conciliação e Mediação, que ele foi coautor. Também os conciliadores e mediadores judiciais como auxiliares da Justiça, também é um artigo de sua autoria publicado pela Emerge. Há outros trabalhos que estão indicados e uma pessoa que nos alegra pela sua produção jurídica e intelectual. E temos também conosco a doutora Catarina de Macedo Correia. Hoje, quando eu fui colocar, ela sempre está sendo elogiada, né? Quando eu falei dela na semana passada com o desembargador Costa Carvalho, lá de Brasília, ele rasgou elogios à doutora Catarina. E hoje também uma colega nossa de um grupo estava falando, a doutora Catarina é uma querida. Ela é mestranda em Administração Pública pela Universidade Harvard, é coordenadora no Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é secretária da Secretaria para a Justiça Restaurativa na área penal da AMB, é membro do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ e membro do European Forum for Restorative Justice, do EFRJ. Então, vejam, senhores, que nós temos 3 palestrantes bastante capacitados e nós teremos a alegria de ouvi-los agora. E doutor Goma, doutora Catarina, doutor Hildebrando, uma alegria recebê-los. Fiquem à vontade, inclusive, para estabelecer o programa e o tempo e a forma de conduzir essa webinar, porque nós estaremos atentos, ouvindo a palestra e as manifestações e as considerações de vocês. Muito obrigado. Com a palavra. Doutor André. Obrigado, muito obrigado, desembargador Fábio. Assim, sempre um prazer estar na sua presença, ou dividindo tela nesse caso. Agradeço muito o convite, o honroso convite, que gostaria de enaltecer a sua extraordinária liderança à frente do Instituto e nessa empreitada de organizar essa fala. E, ao mesmo tempo, saudar os queridos amigos Hildebrando e Catarina. Só fazer um apontamento, a doutora Catarina tem, como eu, quase 2 décadas de magistratura, só que ela entrou com 16 anos. É por aí, essa é a única explicação possível, ou talvez 14, deve ter alguma coisa assim. Então, enfim, nós tivemos recentemente em Brasília um que foi aprovado no exame da ordem com 18 anos de idade, então deve ter sido alguma coisa assim, né? Mas feito o registro. Muito, muito honroso poder compartilhar a mesa e, se me permitirem, a ideia é ter um bate-papo bastante informal. Vou fazer apenas alguns apontamentos e, principalmente, porque estamos discutindo sobre o futuro da justiça, e quando falamos de futuro da justiça, normalmente a primeira coisa que vem à mente é a inteligência artificial, automação e computador. Ok. Então, vamos ver o que aconteceu na pandemia. Estados Unidos, eu estou aqui nesse momento, os tribunais não automatizaram até agora e, na pandemia, não converteram para julgamentos online, ao contrário do que está acontecendo no Brasil. No Brasil, o judiciário nunca foi tão produtivo. Os juízes trabalhando muito online, querendo demonstrar que realmente a justiça pode funcionar independente de uma pandemia e, em especial, em razão de uma pandemia, precisa dar as respostas que a sociedade
reclama, né? E, ao mesmo tempo, eu comento aqui, sem nenhuma intenção de criticar, mas o modelo americano resolveu que as partes devem peticionar o magistrado, e o magistrado, considerando situações excepcionalíssimas, vai designar uma audiência para ocorrer no meio da pandemia. Então, o curioso é que o futuro da justiça depende muito pouco da tecnologia e muito mais do que fazemos com ela. Né? E se nós fôssemos considerar disponibilidade de videoconferência, a diferença de Zoom para Google Meet, para tantas outras plataformas de videoconferência, é muito pequena. Né? O que está por trás, isso daqui eu acho que é muito, muito interessante pensar, quais são os valores públicos que estão por trás desse futuro da justiça que está sendo construído. Né? E aí eu gosto muito de fazer o registro do chamado discussão sobre valor público, que é basicamente trabalhada pelo professor Mark Murak, de Harvard, que ele fala que, olha, o valor público é o valor total de bem que determinada instituição produz para a sociedade. Muito bem, então o exemplo que ele traz no livro dele é de uma bibliotecária aqui da cidade de Belmont, que, vendo crianças brincando no final da tarde na biblioteca, crianças de 4, 5 anos de idade, parou, olhou as crianças e pensou, olha, eu podia considerar que essas crianças de 4, 5 anos de idade não sabem ler, lugar de biblioteca é emprestar livro, papel de biblioteca é emprestar livro, então vou conversar com as crianças, com os pais e pedir que eles sigam para suas residências, mas não fiquem aqui na biblioteca brincando. Né? E aí ela falou, mas eu podia pensar isso, mas não vou, por um motivo básico. Né? Eu não acredito que o papel da biblioteca é emprestar livro. Eu acredito que o papel da biblioteca é fazer com que as pessoas se apaixonem por leitura. Então, essas conversas, essa decisão dela fez com que ela se aproximasse das crianças, colocasse um adulto para começar a ler para aquelas crianças de 4, 5 anos de idade, colocou Legos na biblioteca para que as crianças brincassem na biblioteca, considerassem a biblioteca um espaço caloroso para que elas pudessem sentir como se aquela instituição fosse parte delas também. Né? E ainda criou um prêmio para a criança que lesse 1000 livros antes de concluir a alfabetização. É claro que a criança não vai ler 1000 livros. O pai vai ler livro para a criança e a criança, com isso, forma o hábito de leitura toda noite. Então, genial. Ela consegue realmente aproximar a criança da leitura. E por que eu estou comentando essa discussão de valor público da bibliotecária? Porque é exatamente o que acontece quando nós falamos em administração da justiça. Né? Nós estamos em uma instituição cujo serviço é distribuir sentenças, ou eu gosto de pensar, e eu adoraria ouvir a Catarina e o Hildebrando sobre isso, que o nosso papel é fazer com que as pessoas se apaixonem por formas construtivas de resolução de disputas. Ou seja, o papel do Poder Judiciário, definir o papel do Poder Judiciário é dizer qual é o futuro do Poder Judiciário. Se nós entendermos que o valor público de um judiciário é distribuir sentença, este é o futuro. Se nós considerarmos que o valor público de um judiciário é fazer com que as pessoas aprendam a resolver seus conflitos de uma forma mais eficiente, vai ser outra instituição. O mesmo paralelo se trata com a biblioteca. Então, diante disso, me permito compartilhar alguns pequenos slides, mais para que a gente possa ter uma referência. Estão conseguindo ver a tela? Sim? Ótimo. Então, o Roscoe Pound, que é um grande professor daqui da Universidade de Harvard, falava que a ideia do processo ser necessariamente todo contencioso desfigura a nossa administração da justiça em todos os seus fundamentos. A nossa administração da justiça não é decadente, ela apenas está atrás do seu tempo. Fala ele, ou escreve ele, em 1906. Qual é o problema e como é que a gente trabalha um bom paralelo em relação a isso? Vamos pensar nos tribunais, nas varas de família na década de 70, não só aqui, mas no mundo inteiro. Começou a existir o divórcio com culpa naquela época. E as pessoas iam para o judiciário para conseguir se divorciar e
tentando estabelecer um fechamento para aquele divórcio, o judiciário apontava quem era o culpado e fazia com que os pais brigassem, muitas vezes, para o resto das suas vidas, porque as coisas tão amargas foram discutidas na frente de estranhos, no Poder Judiciário. Nós batemos cabeça em relação a isso por décadas. E ainda hoje, quando tratamos de alienação parental, estamos nós tentando dizer quem está certo e quem está errado. E aí vem uma questão muito interessante, que a nossa experiência nesses anos em relação à alienação parental, não adianta dar bronca, não adianta aplicar multa, inverter guarda. O que adianta é mostrar para o pai que está alienando que pai que aliena, quando a criança chega numa idade adulta, ela praticamente rompe com o pai. As crianças que são alienadas, elas, quando compreendem o que aconteceu, têm um esmaecimento muito forte do vínculo com o próprio pai alienante. Então, o pai que aliena está se fazendo mal. E isso aqui, francamente, é uma aprendizagem. É uma aprendizagem que a pessoa precisa ter e pode decorrer de um processo heterocompositivo, mas é mais difícil que aconteça dessa forma. Então, talvez um dos grandes desafios que nós tenhamos hoje é exatamente reconfigurar a nossa administração da justiça para que não seja contenciosa e seja educativa e, principalmente, construtiva. Então, diante disso, e aí vamos para outra, a ideia aqui é exatamente conversarmos muito rapidamente sobre algumas coisas que nós já aprendemos, né? A necessidade de termos um judiciário pluralista, quer dizer, não é uma única abordagem de justiça restaurativa, de mediação que vai fazer funcionar. Nós precisamos ter o que um professor aqui utiliza, ele fala, é como se nós tivéssemos um alfabeto de procedimentos, né? E a pessoa vai construir a palavra de acordo com esse alfabeto. Quanto mais letras ou procedimentos nós tivermos, mais completo será o sistema processual. Então, por exemplo, eu tenho um modelo para... vamos mudar um capítulo. Um modelo que trate de violência doméstica quando é decorrente de alcoolismo, outro modelo quando é decorrente de um histórico cultural, outro modelo decorrente de uso de drogas, outro modelo decorrente... Então, a gente começa a criar vários microprocedimentos ou procedimentos paralelos em que a espinha dorsal do sistema não é o procedimento previsto em lei. Tá? O procedimento previsto em lei é instrumento para a realização das metas do valor público que nós estamos buscando. Tá? Mas nós realmente vamos começar a pensar em como efetivamente reduzir alienação parental, como efetivamente reduzir violência doméstica e, principalmente, pensando que terminou o processo, não acabou o conflito. E sim, nós vamos acompanhar pelo tempo que for necessário para poder trazer o fechamento desejado. Né? Então, aqui vem a fala do Pound. A administração da justiça não é decadente, ela apenas está atrás do seu tempo. Por quê? Sim, nós temos uma educação jurídica conteudista, monista, quer dizer, só uma resposta correta, dogmática, positivista e, sobretudo, hierárquica. Né? Os magistrados que querem inovar em procedimento, normalmente, aqueles que já têm alguma experiência sabem que eles vão costurar as parcerias com corregedoria, com alguém que eventualmente vai apoiar uma tentativa nova. E um detalhe, como é que eu posso dizer? Desleal do ponto de vista de administração. Quando nós inovamos, é quase como se tivéssemos uma obrigação de que aquela inovação tenha que dar certo. E a verdade é, nós precisamos mensurar. E com a mensuração poder dizer, tentamos isso, não deu certo, agora vamos mudar. Então, os ciclos de aprendizagem precisam ser encurtados. Tá? E eles precisam ser verdadeiros. Tá? Aqui, quando pensamos que para cada conflito existe uma única resposta correta, tá? Como se existe uma única sentença e a sentença é a resposta correta, eu começo a participar de uma visão bastante positivada. Eu gosto de falar a expressão do Hobbes, que ele diz que não existe justo ou injusto, senão na lei, né? Ou seja, da lei decorre a justiça, quando, na verdade, assim, hoje, como a gente pode ver em autores modernos, a justiça é uma função de satisfação do usuário com o procedimento e o resultado.
Tá? Então, aqui a gente tem um movimento muito interessante de fases diferentes do movimento de acesso à justiça, em que, em um momento, a pessoa só queria chegar ao Poder Judiciário, num segundo momento, que é a litigiosidade diferida, ela queria só sair do judiciário. Nós tínhamos um judiciário brasileiro que demorava muito tempo para soltar decisões, e hoje o problema da litigiosidade remanescente é que a pessoa que sai do judiciário não tendo o conflito resolvido. Tá? E aí vem, naturalmente, essa discussão de justiça como uma função da satisfação das partes com o processo e o resultado. Quer dizer, da forma com que se conduz o processo, decorre a justiça. Se eu quero tratar aquele marido que tem impulsos em função de uso de entorpecente, e a esposa não quer um novo relacionamento, ela não quer romper o relacionamento, ela quer só romper os impulsos de violência, provavelmente eu vou ter que tratar o uso de droga da pessoa, né? A dependência química da pessoa. E isso daqui naturalmente passa a ser uma justiça de solução de problemas. Tá? Bom, e aí vem uma outra fala da Deborah Roder, que é uma professora da Universidade de Stanford, que ela fala, olha, da percepção que o usuário tem com o processo e o resultado, decorre a justiça. Né? Então, a justiça ela é um valor passível de mensuração. Acho que esse é o grande diferencial. Né? E aí, o que nós já aprendemos? Eu gosto muito de falar que, olha, o que mensuramos indica o sistema que gerenciamos. De novo, o futuro da justiça depende do que nós mensuraremos. Se eu mensurar números secos de produtividade, o futuro da justiça vai ser focar em produtividade. Tá? Eu, conversando com um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, falei, olha, se nós mensuramos apenas em um restaurante, apenas o número de refeições e o tempo de entrega, e o tempo entre o pedido e a entrega dos pratos, eu vou ter um restaurante que produz muitas refeições e entrega rapidamente essas refeições. Provavelmente não vai ser um grande restaurante. Né? E eu comentando isso exatamente porque, essencialmente, esse é o selo justiça em números. Então, nós estamos mensurando algo muito importante, que é a produtividade, mas talvez não o mais importante. Francamente, se eu vou para um restaurante francês e demoram 5 horas para me entregar um prato magnífico, eu também estou muito insatisfeito. Então, não estou descartando a importância dessa mensuração de números, mas dizendo que ela é talvez uma parte e não o todo, e talvez não a parte mais relevante. Né? Como a gente viu em relação à violência doméstica, muitas vezes, para as partes, interessa o acompanhamento e não o fechamento. Uma pesquisa produzida na Espanha mostrava que os índices de violência doméstica caíam drasticamente durante o procedimento. E o que eles fizeram? Elasteceram o procedimento para dar tempo que novos hábitos familiares fossem formados. Então, curiosamente, demonstrando que algumas vezes interessa um processo mais demorado. Então, e aí, de novo, o exemplo de violência doméstica. Tá? Quando falamos que a justiça não é decadente, ela está apenas atrás do seu tempo, um dos grandes motivos é a indefinição do papel do sistema civil e penal. Tá? Nós estamos na área penal pensando em retribuir, punir. Né? A vingança ou retribuição vai gerar o sentimento de justiça, vai gerar o sentimento de construção de uma sociedade mais harmoniosa que pretendemos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não posso responder com certeza, porque não cabe a mim responder. Nós precisamos mensurar a opinião do jurisdicionado. De novo, o Pound falava que a insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito. De novo, a insatisfação com a administração da justiça é tão antiga quanto o direito. Por muitas décadas, muitos administradores de tribunal usavam essa frase para dizer: as pessoas vão sempre estar insatisfeitas com a administração da justiça. Verdade. Principalmente se não começarmos a ouvir o que as pessoas querem de um poder judiciário. Então, quando a gente começa a ouvir
de usuários, no caso de violência doméstica, o que a mulher quer? Ela não quer o encarceramento do provedor da família, seja como uma família recomposta ou numa família que permaneça. Ela quer uma mudança de conduta. Né? Mesma coisa, alienação parental, que é um crescimento, que é o bem-estar para os filhos. Divórcios, crescimento, aprendizagem e resolução de conflitos conjugais. Né? Empresas, soluções integrativas que gerem ganho para os parceiros comerciais. Então, nós começamos a pensar e ter que repensar novas formas de fazer com que a justiça veja os seus papéis de uma outra forma. Né? Então, assim, vou pular, porque eu acho que a grande preocupação aqui é exatamente podermos ter essa discussão bem acalorada. Né? Uma das grandes preocupações que nós temos é, olha, se nós considerarmos um componente sistêmico no ordenamento jurídico penal e cível, nós vamos perceber que quanto mais nós uniformizamos o procedimento, mais nós transformamos na mesma coisa aspectos distintos do conflito. Então, eu brinco, é como se nós tivéssemos uma máquina que está transformando bananas, abacaxis e maçãs na mesma torta. Não dá, eu preciso de componentes distintos, eu preciso da liberdade e, principalmente, espaços de desenho, de concepções procedimentais que venham a ser testadas para a gente realmente verificar e regular de que forma nós estamos atendendo os anseios da sociedade. Tá? E aí, de novo, é um componente sistêmico. Eu vou tratar um réu que é do PCC distintamente de um réu que é alcoólico, ou de um réu que tem uma dependência química, de um réu que simplesmente vive uma relação cultural, familiar, vamos dizer assim, perturbada. Então, curiosamente, nós precisamos começar a achar o nosso alfabeto de procedimentos. Tá? Esta visão de uniformizar procedimento, que é principalmente característica, um histórico do modelo italiano, que o Enrico Tullio Liban traz para o Brasil, de que, olha, nós conseguimos um processo que é brilhante e continuamente refinado, só funciona se nós não considerarmos as necessidades do usuário, nós considerarmos uma lógica processual própria nossa, de operadores do direito. Tá? O que nós precisamos fazer é fazer com que a máquina transforme banana em torta de banana, abacaxi em torta de abacaxi e maçã em torta de maçã. Tá? Existe a necessidade de flexibilizar o processo. Tá? Então, aqui, o que nós precisamos aprender? Que existem várias formas diferentes de se acertar. Justiça só é justiça se assim compreender o jurisdicionado. E aqui vem um conceito que eu tenho trabalhado bastante aqui no Ash Center, que é de Process Market Fit. Então, que é a adequação do procedimento às necessidades da sociedade ou do mercado. Então, eu conto uma história, já para finalizar, do Henry Ford, que quando estava desenvolvendo o primeiro automóvel a ser produzido em massa para a sociedade, foram questionar como é que ele descobriu, ou como é que ele ponderou que características aquele carro deveria ter. E ele respondeu, olha, uma coisa eu sei, certamente não é perguntar para o meu usuário. Se eu perguntar para o meu usuário o que ele quer, ele vai me responder, eu quero cavalos mais rápidos. Ele nunca vai dizer automóveis. Por quê? Porque ele está acostumado com cavalos. Eu estou inovando, apresentando algo novo para eles. Anos depois, quando disseram, olha, o Ford T ele é todo pintado em preto, e nós temos usuários que gostariam de Ford T em outras cores. Aí ele virou e respondeu para o assistente dele, pode pintar da cor que quiser, desde que seja preto. Tá? Então, o curioso é que, da mesma forma, a gente tem trabalhado o processo. Pode fazer o que quiser, desde que seja dessa forma. Tá? E nós temos uma sociedade que está demandando mais maleabilidade. A gente está vendo que o legislador processual está respondendo com isso. O artigo 159 é um ótimo exemplo, que ele permite negócios jurídicos processuais e o juiz, naturalmente, pode conduzir a audiência inicial para que se encaixe dentro desses negócios jurídicos processuais. Agora,
realmente, quando a gente começa a trabalhar em outras esferas, nós precisamos ter liberdade dos magistrados para que comecem a experienciar, né, não a meta de emprestar livros ou distribuir sentenças, mas sim fazer com que as pessoas se apaixonem por novas formas construtivas de resolução de disputas. Tá? Aí entra um pouco em relação a aspectos de pluralismo, e eu fecho aqui mais para sinalizar um componente fundamental dessa mudança, né? O Van Gogh, perguntado para ele como é que era o processo criativo dele, ele falava: olha, eu sonho com os meus quadros, depois pinto os meus sonhos. Tá? Algo muito parecido tem que acontecer com nós, magistrados, quando construímos o futuro da justiça. Primeiro, não seremos nós sozinhos. Nós temos parceiros extraordinários que são advogados. Os advogados, eu gosto muito de comentar, olha, a parceria com a própria presidência da Ordem no período de 10 anos que estive colaborando com o Movimento para a Conciliação, foi tão boa que eles incluíram um artigo a nosso pedido no Código de Ética. Então, assim, precisa haver a aproximação, né? Mas, sobretudo, nós realmente precisamos sonhar com a justiça que nós queremos ver e depois desenhar, conceber esse sonho, né? E é esse o grande desafio. E aí, concluo para dizer, não é na tecnologia que está o futuro. A tecnologia é apenas o meio. Então, se eu preciso que a pessoa que está praticando alienação parental assista às consequências da prática de alienação parental no futuro da criança, basta botar vamos dizer assim, um curso online em que o alienante possa ver entrevistas de crianças que foram alienadas e como elas se sentem já como adultas. E muitas vão narrar: olha, hoje eu não consigo me entender com os meus pais, porque os dois praticavam isso e ficavam brigando, e eu prefiro ficar longe deles hoje como adulta. Eu ligo de vez em quando, mas eu não sou assim muito próximo, né? Então, é esse tipo de aprendizagem que, francamente, não precisa ser por meio de uma audiência presencial com o magistrado. A gente precisa usar os meios digitais que nós temos para, francamente, construir ou desenhar esses sonhos. Agora, realmente, de novo, não é na tecnologia. É no valor público que emprestamos para as nossas instituições. Eu encerro dizendo, verdadeiramente acredito que o valor público de um sistema de justiça, por mais incrível que pareça, não é emprestar livros, não é prolotar sentença. É educar a sociedade, e uma métrica fundamental é ver em que grau nós conseguimos evitar o retrabalho. Nós temos hoje dezenas, para não dizer centenas de milhares de ações repetitivas em questões previdenciárias, em questões de família e assim por diante. Nosso trabalho não é repetir dezenas de milhares de vezes isso para dizer que nós estamos entregando muitas refeições, e sim desenhar novos modelos que previnam esse trabalho, esse retrabalho. Então, desembargador Fábio, novamente, agradeço muitíssimo o convite, sempre uma honra e uma alegria estar na presença, não só sua, mas também da querida amiga Catarina e do querido Hildebrando. Tá? E aí, passo de volta a palavra à sua presidência. E deixo de compartilhar. Pois não, doutor André, uma alegria também, sempre renovada, ouvi-lo. E muito bonita essa expressão, essa frase aí do Van Gogh, né? O que nós sonhamos, que justiça que nós estamos sonhando para o amanhã. Então, eu sonho os meus quadros e depois pinto os meus sonhos. E não é na tecnologia que está o futuro da justiça. Embora eu acho que seja impossível que nós possamos hoje dissociar a ideia de justiça do futuro com a ideia dos robôs, das máquinas, dos equipamentos, dos algoritmos, não é? O que será da nossa justiça
se nós não tomarmos as rédeas e não cuidarmos dela hoje para que essa transição seja feita de uma forma humanizada. Muito obrigado. Doutora Catarina, passo a palavra a Vossa Excelência. Estou ansioso por ouvi-la. Por favor. Bom, desembargador Fábio, eu primeiro gostaria de agradecer o convite e os elogios. Como eu já disse para o senhor, eles são mais da generosidade de quem os transmite do que dos meus próprios méritos. Mas, enfim, para não me alongar aqui, para a gente partir para o essencial, o que eu gostaria é de ousar desenvolver as ideias que o André trouxe, que são muitas, né? A primeira é, se a gente está pensando num poder judiciário do futuro, qual é esse juiz do futuro? Esse juiz do futuro, ele é um só, né? Eu posso ser a mesma juíza que eu sou numa vara de violência doméstica e me portar do mesmo jeito numa vara criminal ou numa vara civil? Eu posso ser a mesma juíza criminal numa vara da periferia de Brasília, ou numa vara aqui da capital, ou numa vara de organizações criminosas? Então, esse é a primeira reflexão que eu acredito que nós, como juízes, devemos fazer. Quais os papéis que a gente... quais são os nossos papéis em cada jurisdição? E, ainda na ideia do André, qual é o meu público? O meu público são os outros operadores do direito. Então, as minhas decisões estão voltadas para os promotores, para os advogados, para os desembargadores que eventualmente vão decidir um recurso de uma decisão minha. Então, essa minha decisão é voltada para esse mundo jurídico, ou essa decisão é voltada para as partes? É voltada para o jurisdicionado. E daí também eu vou ter casos e casos. Eventualmente, num caso de organização criminosa, quando eu estiver lidando com o PCC, a minha decisão é sim voltada para o mais rigor técnico possível, para que eu não deixe nenhum ponto do direito ali faltar, para que o tribunal, quando veja aquele processo, possa dizer: esse processo não tem nulidade nenhuma e a gente pode seguir. Essa é uma jurisdição boa nesse caso. Mas quando eu estou tratando dos furtos que ocorrem diuturnamente lá na feira de Planaltina, para quem será que eu devo voltar esse olhar? Será que essa minha decisão tem que ser essa decisão tão técnica, tão no pensamento em relação ao desembargador Fábio, que vai analisar meu recurso e vai dizer: não, essa juíza, ela estudou, ela está gabaritada para dar uma decisão dessa, ou para a minha vítima, que todo dia é furtada, e para aquele furtador que todo dia volta e sai do sistema. Então, esse é o primeiro ponto. E isso, na jurisdição criminal, isso se estende a qualquer jurisdição. Na jurisdição de família, quando eu estou numa vara na capital, ou vamos dizer aqui no Distrito Federal, em Brasília, o meu comportamento, o meu linguajar não pode ser o mesmo que eu tenho numa vara de uma cidade satélite, porque eu tenho que me fazer compreender pelas partes, né? Então, a nossa comunicação é o primeiro passo para o nosso futuro, né? As partes, elas não podem entrar e sair do judiciário sem entender quem são aqueles atores e sem entender o que aconteceu. E isso acontece muito, muito mesmo, né? Porque a gente não tem essa educação, porque o nosso público, muitas vezes, é um público que não tem acesso a uma educação mínima, enfim. Várias coisas acontecem nesse caminho, né? E aí, eu anotei algumas coisas e pensei várias coisas enquanto o André estava falando, né? E em relação ao restaurante francês, né? O André falou: sim, o restaurante francês eu vou esperar 5 horas e por mais que venha o melhor prato, eu não vou estar satisfeito. Depende de como se passaram essas 5 horas. Se o chefe lhe chamou lá na cozinha e lhe mostrou e foi lhe dizendo: olha, isso daqui, essa panela
foi feita por não sei quem, enfim, e essa trufa que você está comendo veio de não sei onde, e eu vou lhe explicar por que eu vou colocar só uma gota de azeite, não 10, enfim. Se você está participando daquele processo, quando você for comer esse prato, ele vai estar muito mais gostoso, eu te garanto. E essas 5 horas vão ter valido a pena. Então, quando o jurisdicionado está dentro do processo, se ele participa desse processo, ele não vai, o problema dele não é se a sentença saiu uma semana ou um mês depois, mas é que é uma sentença que partiu da participação dele nesse processo. E essa participação ela pode se dar em qualquer processo. Então, no processo criminal, quando eu chamo essa vítima para esse processo, eu posso explicar para ela do que se trata esse processo, quais os resultados que ela pode esperar desse processo e qual o apoio que o judiciário pode dar para ela em relação às consequências que ela sofreu. E isso na vara de família, e isso em relação a um contrato. E aí eu vou falar rapidinho, porque senão eu passo o dia inteiro falando, ou a noite, né? Mas, enfim, como o André também trouxe, os mecanismos legais, eles mudaram e a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar na lei para prestar essa jurisdição, vamos dizer assim, para os mais legalistas, sem sair do quadrado. Então, agora a gente tem o acordo de não persecução penal. Há muito tempo a gente tem a transação penal. E esses institutos, quem os renova somos nós na prática. Porque se a gente continuar enxergando esses institutos com uma visão retributiva ou com uma visão desse processo que funciona para os atores do processo e não para as partes, eles não são inovação nenhuma. Mas quando o judiciário, junto com os atores, o Ministério Público, os advogados de defesa, a defensoria, começam a enxergar esses institutos como forma de educação e como forma de prevenção e como forma de prestar uma jurisdição de conteúdo no sentido de que eu estou preocupada com a resolução de problemas e não com a resolução de processos, aí eu entendo que assim, o futuro da justiça já está na lei. A gente é que tem que aprender a aplicar essa lei de um modo muito mais efetivo. E aí, em relação a que o André trouxe também, a gente tem que perguntar para as partes o que elas querem de justiça. Aí eu vou mais além. Além de perguntar para as partes, a gente tem que fazê-las entender o leque que existe. Porque uma vítima, quando chega dentro do processo criminal, por exemplo, ela chega sem saber o que pode querer. Porque o único caminho que a gente apresenta é o caminho da vingança e da retribuição. Né? E a gente tem que apresentar, não impor, apresentar outros caminhos e possibilitar que as partes escolham esse caminho, claro, como eu já falei, dentro da lei, porque a gente tem institutos que permitem, em qualquer campo da lei, hoje em dia, mas apresentar para as partes o que elas podem querer, né? Então, assim, eu não vou me alongar mais, porque, como eu disse, senão não paro de falar, e eu sei que o nosso colega Ildebrando tem muito a dizer, né? Bom, enfim, desembargador Fábio, então, eu retorno a palavra ao senhor. Obrigada. Eu agradeço, doutora Catarina. Muito bom ouvi-la. E essa sua colocação do restaurante francês aí faz a gente pensar. A não ser que a gente seja um aluno de um curso de culinária francesa, esperar 5... Olha, eu fico desesperado, viu? Eu consigo esperar até 10 minutos, 20 minutos, mas se der 30 minutos, eu vou embora do restaurante, a não ser que eu tenha pago uma fortuna para aprender
a cozinhar. Mas muito boa a sua colocação, principalmente essa frase de que o futuro da justiça já está na lei. Ontem um jornalista me telefonou pedindo uma entrevista, desembargador Fábio Dutra vai falar sobre lei. Eu falei, tudo bem, vamos lá. O que o senhor acha dos vereadores, do deputado, do presidente, não sei de quê? Eu falei, olha, há um momento em que a gente precisa fazer uma eleição para eleger umas pessoas que possam desfazer algumas leis, porque nós temos leis em excesso e às vezes nós ficamos cobrando dos deputados, dos vereadores, dos estaduais, federais, senadores. Passou uma legislatura lá e não fez uma lei, puxa vida, ainda é menos uma lei ruim, não é? É menos uma lei ruim, mas vamos eleger alguns que possam desfazer várias dessas milhares de leis que estão aí. E alguém me falou também, e aí já é até uma piada, de um grupo, né? Só falta fazer uma lei que proíba o cachorro de abanar o rabo. Aí o outro disse assim, não dê ideia. Não dê ideia, porque senão daqui a pouco vai surgir essa lei. Mas leis, nós as temos muito, e o juiz do futuro é aquele juiz que vai aplicar a justiça que já está na lei de modo humanizado, diferente lá em Planaltina, ou diferente aí perto dos palácios do plano piloto. Obrigado, doutora Catarina. Passo a palavra ao querido amigo e querido colega, querido debatedor, Hildebrando Marques. Por favor, Hildebrando, queremos muito ouvi-lo. Bom, boa noite, Fábio, meu amigão. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, especialmente acompanhado de André e Catarina, né? Velhos companheiros de jornada, grandes amigos, grandes pessoas, em que isso é muito importante, o judiciário se faz de pessoas, e quanto melhores as pessoas que estão no judiciário, melhor será esse judiciário. Então, só aqui nós temos aí um quadro maravilhoso de pessoas, desembargador Fábio, Catarina e André, o que já é um grande percentual, uma grande ajuda para que a nossa justiça seja melhor. Bom, depois de ouvir o André e a Catarina, é até difícil a gente falar muita coisa, mas eu pensei realmente numa ideia de justiça e até eu começo com um trocadilho. Eu penso que o futuro da justiça é ser uma justiça do futuro. Realmente, a justiça ela precisa pensar no futuro, ela precisa se adequar ao futuro, e para que ela possa se adequar ao futuro e possa melhorar esse futuro, ela precisa conhecer muito bem o seu presente, ela precisa aprender com o passado, com os erros cometidos, e ela precisa se aprimorar a cada dia, sempre e muito, como muito bem ressaltado pelo André e pela Catarina, com foco no nosso usuário final. Né? Com foco naquele que é o destinatário, que é aquele que é a razão de ser que nós existimos, que é o jurisdicionado que está ali aguardando ansiosamente pela solução do seu conflito, por uma ajuda na solução desse conflito, por uma luz no fundo do túnel, porque quando ele entra para um conflito, ele entra para um processo judicial, para uma demanda, um conflito que, ainda que não judicializado, ele está emocionalmente abalado, ele está com uma série de perturbações e ele precisa de ajuda. Ele precisa achar mãos estendidas, ele precisa achar um judiciário que realmente lhe ofereça a melhor solução, porque é isso que ele quer escutar de nós. E a gente, olhando para o nosso passado, olhando para o nosso presente, toda vez que a gente ouve, e a gente precisa aprender com isso, as críticas que se faz à justiça, quando se fala mal do Poder Judiciário, e falar mal do Poder Judiciário é algo que ficou na moda durante muito tempo, se fala em celeridade e qualidade. São as duas palavras que a gente sempre está escutando aí quando se vai falar, a fazer alguma crítica ao Poder Judiciário. Todo mundo quer processos rápidos, mas com qualidade. Esse é o desejo, é o sonho de consumo de todo mundo. E, além disso, eles querem também segurança jurídica. Então, o Poder Judiciário sempre esteve às voltas, sempre esteve lidando com esse tripé complicadíssimo de administrar, que é algo rápido, algo que tenha qualidade e algo que dê segurança jurídica, porque parece que uma coisa exclui a outra.
Se você for analisar, quanto mais rápido o processo, você às vezes sacrifica um pouco da segurança, ou então sacrifica um pouco da qualidade, ou então você dá mais tempo para você poder ter mais qualidade. Então, eu penso que realmente o que o André falou é algo muito importante. Por que que isso sempre foi um dilema? Porque nós sempre pensamos o Poder Judiciário do mesmo jeito. Então, é aquela história, como que eu vou ter um resultado diferente praticando as mesmas ações? Eu não tem como. Se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu não vou conseguir equacionar e resolver esse dilema, celeridade, qualidade, segurança jurídica. Isso é uma coisa muito complexa. Então, quando nós passamos a encarar o problema dessa maneira, olhando para o nosso usuário, olhando para aquilo que ele pede para nós, e ele pede, sim, processos mais rápidos, ele pede, sim, maior segurança jurídica, ele pede, sim, uma melhor qualidade das nossas decisões. Então, nós precisamos, num primeiro momento, ouvir esse usuário. Num segundo momento, nós precisamos separar os alhos do bugalhos. Quer dizer, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aqueles processos que efetivamente, aqueles processos, aqueles procedimentos, aqueles rituais que nós não podemos abrir mão, mas que nós precisamos acabar fazendo, eles precisam, sim, passar por uma depuração e uma utilização maior, e aí concordo com o desembargador Fábio, como ele falou, da questão da importância da tecnologia, que a tecnologia tem a sua importância nesse aspecto, realmente, porque nós temos muita coisa que a tecnologia pode fazer por nós. Ela pode resolver, ela pode adiantar, ela pode melhorar a qualidade, evitar erro, ela pode aprimorar muito o trabalho que nós vamos fazer. Eu falo isso com a experiência aqui do como nós fizemos e como nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Aqui, com a informatização dos processos, com a utilização de ferramentas tecnológicas e tudo, nós passamos aqui pela pandemia. Claro, estamos tendo problemas, todo mundo está tendo problemas, evidente que está. Mas nós conseguimos, com os processos eletrônicos, dar movimentação muito boa a esses processos. O Poder Judiciário aqui, para que você tenha uma ideia, com números de 10 de maio, estou falando de 10 de maio, por mais de um mês atrás, foram praticados pelos juízes aqui mais de 2,5 milhões de atos. Quer dizer, isso é uma questão exclusivamente numérica. Concordo com o André, nós não podemos medir a justiça apenas pelos números. Mas os números nos trazem alguma vantagem, nos trazem alguma importância e nos minimizam principalmente a pressão externa social. Porque a sociedade pressiona por esses números, ela pressiona por essas soluções. Para que vocês tenham uma ideia, nós emitimos também até 10 de maio 17.300 alvarás, o que significou 223 milhões de reais injetados na economia. Isso é algo que não pode ser desprezado. No momento de pandemia, no momento em que está todo mundo com dificuldade, você conseguir, por mecanismos que você agiliza e libera esse valor monetário para injeção na economia, a vida das pessoas melhora. As pessoas que dependem daquilo ficam mais satisfeitas. Elas veem aquele problema imediato resolvido. Agora, isso vai resolver o problema do judiciário, vai tornar a gente uma justiça futura? É claro que não. Isso é um passo, uma transição, algo que nós podemos fazer agora que já está ao nosso alcance. Nós precisamos andar mais. Nós precisamos ter transparência. E aí a Catarina tocou na questão da importância da gente ter um judiciário que seja mais, que tenha uma comunicação melhor. E isso realmente é muito importante. O judiciário é muito bom para deixar transparecer o que ele não faz bem. Agora, o que ele faz de bom fica muito escondido. As pessoas não divulgam muito. Não tem tanta divulgação do que o judiciário consegue de bons resultados. Isso é importante. É importante que o judiciário deixe de ser visto como um poder hermético, como um poder fechado. O judiciário está se abrindo muito, está mostrando, está tendo muito mais transparência, está se aproximando mais da população, está praticando ações sociais. O judiciário está se aproximando do povo, levando ações sociais às comunidades. As pessoas estão tendo mais contato com o juiz, vendo que o juiz é uma pessoa como ele, é um humano que está ali também. Então, isso tudo é importante para a gente divulgar as nossas agendas positivas e mostrar para a população nos conhecer um pouco mais, e inclusive ter confiança para trazer para nós as suas necessidades. Tem muita coisa, às vezes a gente nem fica sabendo porque as pessoas têm medo de falar para nós. A comunicação, às vezes, é um pouco difícil. E aí nós temos aquilo que realmente, nos últimos 10 anos, foi o que a gente pode chamar da grande cereja do bolo,
que é a grande reestruturação do Poder Judiciário, a grande reforma, a grande mudança de visão e paradigma pelo qual o Judiciário passou, que o André Goma participou ali como top de linha, como cabeção do negócio, que foi exatamente a instituição da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. É tudo isso que Catarina e André falaram, que é você não olhar todo conflito igual, enfiar lá abacaxi, maçã, banana na máquina e sair torta de banana do outro lado. Não dá para ser assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada conflito é um conflito, cada momento é um momento. Então, o que é importante é que cada procedimento seja bom para o seu destinatário, seja adequado àquele tipo de conflito. E o Poder Judiciário tem essa grande responsabilidade de trazer, como a Catarina também bem frisou, de mostrar isso para a população, porque a população não conhece. Então não adianta a pessoa ter um conflito, querer o melhor, se ela não sabe o que ela tem à disposição. Ela não sabe o que ela tem à disposição. Então eu chego aqui, olha, eu sei que eu tenho esse problema aqui, eu quero que vocês resolvam. Então até hoje, até hoje não, até 10 anos atrás, pelo menos, né, o Judiciário dizia, olha, o que eu tenho para você é o seguinte, você vai lá no distribuidor, entra com uma demanda, aí você vai fazer um processo todinho aqui, daqui a 10 anos, quem sabe você vai ter uma sentença para você executar, para você postular, se você tiver como ainda executar e se tiver interesse nisso. Então é claro que isso não é algo bom para ninguém. Não é bom para o judiciário que fica entulhado de coisas e não é bom para quem recebe essa decisão que não serve para nada. Então é evidente que nesses últimos 10 anos o judiciário está trabalhando isso. Sim, o judiciário começou a olhar mais. Então, nós vamos olhar aqueles conflitos de massa, aqueles conflitos de consumidor, aquele monte de coisa que precisa sair rápido. Vamos usar tecnologia para vazar isso? Vamos fazer. Mas e aqueles casos mais complicados, aqueles casos mais complexos, que precisa olhar essa pessoa, precisa dar uma solução bem individualizada, precisa tratar aquele conflito? Eu prefiro esperar realmente os 2, 3 anos ali com o processo tramitando, sendo tratado, com sessões de mediação, círculos restaurativos, uma série de coisas que nós estamos fazendo ali, e no final esse problema está resolvido, do que você ter ali uma sentença com 2, 3 meses que só vai acirrar aquele conflito, vai causar mais problema do que resolver. Então é evidente que o Poder Judiciário, para que seja estabeleça uma justiça futura, ele tem que ser ter olhos para essa visão mais individualizada, e essa responsabilidade nós temos que abraçar, nós precisamos fazer. Inclusive, precisamos fazer isso assim, sem apego, porque isso é uma coisa muito importante. O judiciário tem um apego aos processos. É uma coisa que a gente precisa aprender. A política judiciária de tratamento adequado de conflitos, ela não diz que essa política adequada é só dentro do Poder Judiciário. Pelo contrário, ela diz que essa política tem que ser fora do Poder Judiciário, principalmente. O Judiciário precisa começar a divulgar que a população precisa confiar mais nos meios extrajudiciais mesmo. Extrajudiciário, não só extrajudiciais. Então, essa forma de ver as coisas e de realmente ajudar o cidadão, aquele que nos procura, a solucionar o seu conflito da melhor forma, para nós, não, para ele. Para ele. Situação bem resolvida quando é resolvida para quem tem o problema. Eu costumo dizer que um juiz, um advogado, ele nunca vai saber o que é um processo, até o nome dele está lá como parte. O dia que ele for autor ou réu num processo, aí ele vai saber o que efetivamente é um processo. Porque até então, a gente sofre muito, a gente trata o processo profissionalmente. Quando você sofre uma demanda, aí você tem um problema emocional do processo. A carga emocional do processo. E essa carga é uma carga que a gente precisa compreender muito bem. A gente precisa compreender muito bem. Então, quando o juiz sente e consegue se colocar no lugar do outro, esse é o grande diferencial da política adequada de tratamento, política nacional de tratamento adequado de conflitos, que começou a fazer o Poder Judiciário olhar para o outro, começar a fazer o Poder Judiciário se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e perceber que processos causam dor. Causam dor. Eu li um texto no mestrado do Robert Cover, André Goma deve conhecê-lo. E esse texto do Robert Cover chama-se A Violência e a Palavra. Ele diz que a sentença do juiz impõe uma violência.
Toda vez que o juiz dá uma decisão, e aí nós podemos pensar, alguém perde a propriedade, alguém perde a sua liberdade, e em alguns países ele pode perder até a vida. Então, o juiz não executa ele próprio com as suas mãos a sentença que ele dá, mas a parte sofre essa sentença. Então, quando a gente começa a perceber a gravidade que isso tem, a gente começa a perceber a importância de se olhar muito e ter muito foco naquele que é o destinatário final da decisão, que é o jurisdicionado. E por isso essa política de tratamento adequado de conflitos, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito bem cuidada, ela tem que ser muito bem trabalhada para que cada vez mais, como André e Catarina frisaram, nós possamos enxergar o outro, enxergar a pessoa que está lá solicitando esse serviço e lhe dar o melhor tratamento possível, a solução mais adequada, a melhor solução para ele, para que ele realmente obtenha o resultado que ele veio buscar e que nós temos a responsabilidade de apresentar a ele as possibilidades que ele tem. Então, agradeço mais uma vez aí a possibilidade de participar desse evento. É uma alegria poder falar isso, principalmente aqui ao lado de André e Catarina e sob a presidência do nosso querido Fábio Dutra. Nós é que agradecemos, com certeza, pela oportunidade de tê-lo falando de forma tão emotiva, né? A gente sente até emoção nas suas palavras da necessidade de nós apresentarmos soluções às partes, aos litigantes, que possam compor essa lide com o mínimo de violência possível. Doutor André, queria dizer alguma coisa? Só liberar o microfone nesse contexto aí da... Isso. Acho que podíamos, desembargador Fábio, ir para as perguntas, que tal? Sem problemas. E aí, que quem tiver ainda perguntas, só colocar ou no QIA, né? Ou no próprio chat, a gente acompanha das perguntas. Então, uma que eu estou vendo aqui se refere à questão dessa terminologia do Frank Sander, que é a justiça de múltiplas portas, né? Então, a justiça de múltiplas portas, ela faz muito sentido quando a gente pensa em década de 70, né? A proposta ali é exatamente um tribunal que tenha vários caminhos diferentes de entrar. E faz um claro paralelo com a obra do Kafka, né? O Processo, né? Que trata de uma série de portas, uma atrás da outra, em que a pessoa fica no texto de Kafka esperando na frente da porta, envelhecendo na frente da porta, vendo outras portas se abrindo, mas não a dela, né? Aí ele pergunta para o guardião por que as outras portas se abrem e essa, que é a minha, não se abre. E aí o guardião responde para ele, porque essa é a sua porta, né? Então, o Kafka ali, que era um bacharel em Direito, sinalizando que é a sensação que todos temos de que a nossa justiça sempre demora e a dos outros caminha rápido, né? Claro, é um outro período. Então, a fala do Frank Sander, quando ele fala de múltiplas portas, ele está dizendo, olha, vamos abrir de uma outra forma. Eu adoro, sou fã do Sander, faleceu muito recentemente. Quem não conhece, franksander.com foi a página que a família fez sobre o Frank Sander, a obra dele, a vida, aspectos pessoais, e como foi professor aqui na Universidade de Harvard. Realmente um gigante na área de resolução de disputa. Ao mesmo tempo, eu digo, olha, esse aqui foi um conceito da década de 70. Hoje o Brasil se encanta com esse conceito, quando, na verdade, hoje eu gostaria de ter justiça de múltiplos cliques. Não tem por que falar em portas, né? Já passou. Isso aqui era a década de 70. Hoje, o que nós realmente precisamos pensar é qual é a forma de prevenir conflitos em alienação parental. Vamos dizer, desenhar um site que vai atender o jurisdicionado e vai conseguir reduzir muito. E eu falo isso só para dizer, olha, não estamos falando de uma justiça tão distante assim. Lá na época do CNJ, em 2013, tá?
na época do 2014, se a minha memória não falha, na época do conselheiro Neves Amorim, né, como coordenador, estávamos discutindo essa temática e a gente falou, olha, e se a gente tivesse uma aula para divorciandos, para tentar converter o divórcio litigioso em consensual? E aí desenhamos um sitezinho, um PowerPoint pequeno, mostramos para o pessoal do IBDFAN, convidamos para bater um papo e tal. E aí veio uma juíza de São Paulo, que é a Vanessa Alfiero, falou assim, poxa, eu estou fazendo algo muito parecido. A gente entregou o material para ela, falou assim, então constrói em cima disso. Ótimo. Moral da história, foi feita a oficina de parentalidade e hoje as oficinas de parentalidade, para cada 100 pessoas que entram nela, com divórcios litigiosos, 90 já saem com divórcios consensuais. Então, francamente, ter um app de celular que seja um app de orientação para divorciandos em divórcios contenciosos ou uma página, são os movimentos naturais para a gente evitar o conflito. Eu não gosto da expressão desjudicialização. Eu acho que o problema que o pessoal está trazendo é de que está tendo muitos processos para o Poder Judiciário, precisamos levar isso para outros lugares. Ora, o consumidor.gov, por exemplo, que custa R$10 por caso resolvido, é o tipo de atividade que nós poderíamos resolver no Poder Judiciário com muita facilidade. Então, o que nós temos que pensar é um alfabeto de soluções. Tá? Então, eu estou falando de um divórcio litigioso que tem componente de alienação parental. Ótimo, como é que eu construo a palavra para este casal? Então, provavelmente, eu vou pegar uma letra é mediação, 2, outra letra é algum tipo de plataforma de educação em relação à alienação parental. Outra letra é a oficina de parentalidade. E a gente soma as letras para fazer a palavra para aquele usuário. Por isso que eu brinco dizendo, olha, um modelo de alfabeto ou justiça de múltiplos cliques faz muito mais sentido do que pensar em múltiplas portas. Tá? E, naturalmente, assim, caminhamos em ombros de gigantes, como dizia o Isaac Newton. O Frank Sanders é o gigante que criou essa visão na década de 70. Mas, francamente, nós precisamos pensar em algo para o período de hoje. E não é passar para FEBRABAN ou Ministério da Justiça esse tipo de atribuição. E deixando muito claro, assim, o Edelbrando chegou a pegar um pedaço, assim, nós tínhamos batalhas campais na época do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação. Em um período foi quando o próprio Ministério da Justiça quis capitalizar ou capturar toda a pauta de consensualização da justiça, dizendo, não, deixa que mediação a gente faz por aqui. Tá? Vocês tocam heterocomposição. Aí eu falei assim, sim, aí você desvirtua a administração da justiça. Por quê? Porque a gente precisa ver o sistema de justiça como não preponderantemente contencioso. Né? E aí foi uma briga política, inclusive. Tá? Assim, hoje já passaram-se algum tempo, já se passou algum tempo, o ministro Lewandowski teve que pegar o telefone e ligar para o ministro Zé Eduardo Cardoso, e os dois eram amigos próximos, para dizer, espera aí, esse tema fica na justiça, fica no Poder Judiciário, esse tema é daqui. De tão acirrada que estava a tensão. Né? E, francamente, o argumento que se trazia era, olha, nós aqui no consumidor, na Secretaria Nacional do Consumo, de Consumidor, resolvemos conflitos a R$10 por processo. O Judiciário resolve a R$1.500, R$3.000, dependendo do tribunal, por processo. Então, sugerindo que o Executivo era mais ágil e mais eficiente, por isso, eles deveriam capturar esse tema de mediação. Então, estou comentando exatamente para mostrar, olha, quanto menos letras no alfabeto nós permitimos que permaneça no Poder Judiciário, pior o judiciário que nós temos. Nós precisamos realmente pensar em pessoas que trabalhem de outras formas. Recentemente, estávamos falando na necessidade de termos mais formas de mediação do que apenas a mediação avaliadora. Desculpa, apenas a mediação facilitadora no sistema de justiça. Hoje, cada vez mais está se movendo contra mediação avaliadora, mas tem muito espaço legítimo para isso. Talvez não por conciliadores, e sim por
juízes aposentados, desembargadores aposentados, pessoas que possam analisar e dizer, olha, a probabilidade do STJ decidir dessa maneira é assim, para facilitar a brevidade dos processos por meio de algum tipo de consensualismo que respeite a norma material que está sendo discutida ali. Então, assim, eu apresento essa proposta assim, de alfabeto. Na verdade, a ideia não é minha, a ideia é do professor Hausmann aqui, mas ele aplica para outros temas, não para a justiça, e sim para a economia, macroeconomia, né, a visão dele. Mas a preocupação aqui realmente nós precisamos abrir espaços de inovação. E abrir espaço de inovação significa permitir que o juiz teste novas práticas, mas, sobretudo, permitir que o juiz erre. Né? Ninguém inova com a espada de Damocles sobre a cabeça, dizendo, se eu errar, eu morro. Se eu errar, vão me destruir. Né? Não, eu preciso poder fazer testes, errar, melhorar. Errar, melhorar. Esse aprendizado contínuo é que gera um aperfeiçoamento. Né? E, para fechar, eu acho assim, essa resposta, eu ainda aponto uma grande necessidade que nós temos quando falamos de inovação, que é de permitir que o magistrado tenha tempo para inovar. Então, a gente comenta aqui as empresas que têm grau elevado de inovação. Dou o exemplo da 3M. A 3M permite que o funcionário tire 15% do seu tempo apenas para pensar em inovação. Então, vamos imaginar que nós aqui todos não fôssemos juízes, sim funcionários da 3M. Né? Delbrando passou um ano e não inovou nada, mas ele passou 15% do tempo dele pensando em formas de inovar. Cumpriu o papel. Por quê? Porque demos o espaço para que ele inovasse. E provavelmente no ano que vem ele vai trazer alguma coisa boa. Porque ele inovou, testou e falou, esse jeito realmente não funcionou. Foi uma hipótese que eu criei que acabou não dando certo. Ótimo. Mas ele teve essa liberdade. Então, um dos pontos que nós temos é que realmente nós estamos lidando com uma avalanche de demandas. Agora, com o Covid, então, nem se fale. Voltando, todos têm grande receio do volume que vai vir atacado. Vai vir atacado. Né? Então, verdadeiramente, mais uma oportunidade de inovar de uma forma a prevenir esse tipo de conflito. E um outro ponto assim, que realmente nós temos que pensar é que, quando estamos em um conflito, e principalmente em uma situação de conflituosidade de longa duração, as soluções têm que ser soluções contingenciais. Então, por enquanto, eu dou o exemplo da minha sogra. Minha sogra tem um imóvel que está alugado para uma academia, e aí eles viraram, logo no início da pandemia, e disseram que tipo de acordo que a gente vai fazer nesse período de pandemia. Né? E, como genro, acaba sobrando para mim. Né? E aí eu virei e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acordo pelos próximos 3 meses e ver o que acontece. Tá? Daqui a 3 meses a gente volta a se falar. Pronto, acabou. 3 meses depois voltamos a nos falar. Pô, o acordo teve que ser mudado. Vamos esperar mais 3 meses. E aí a gente vai fazendo essas acomodações. Né? Principalmente entendendo que o mais importa é que nós estamos juntos nisso. Eu não tenho interesse nenhum de despejá-la para tentar achar um inquilino novo em academia para aquele espaço. Isso aqui vai demorar anos. Eu preciso compreender naturalmente como uma parceria. Então, os espaços não são espaços que comportam aquela letra do alfabeto do processo heterocompositivo estatal que vai ser resolvido por sentença. A gente precisa ter soluções muito mais maleáveis e aí vem, naturalmente, de novo, os desafios de inovação. E aí eu convido os participantes para apresentarem suas questionamentos, perguntas para a doutora Catarina, para o doutor Delbrando e para o desembargador Fábio também, claro. Comentários ainda, Catarina, Delbrando, o desembargador? O João Carlos me mandou no chat aqui, acho que ele mandou num que é particular, não sei, veio aqui, perguntando se a nossa justiça precisa ser célere. Então, se a ideia é que ela seja célere. Voltamos a esse ponto que a gente já disse ali, quer dizer,
ela pode ser tão célere quanto possível, né? E quanto adequado que ela seja célere naquele caso específico. Então, a gente precisa realmente ter esses mecanismos. Agora, vou mudar minhas múltiplas portas para o nosso alfabeto, gostei da ideia do alfabeto. A gente tem que achar uma letrinha ali que se adeque a esse tipo de demanda que vem. Por exemplo, agora durante a pandemia, o André falou de academia, fiquei com a academia na cabeça. Durante a pandemia, eu sou coordenador lá do Sejusc e dos Juizados Especiais. Nós temos lá no Sejusc, desembargador Fábio, Catarina, em torno de 300 audiências por dia, juizado especial. Significa, o processo do juizado especial ele não dá um passo adiante se não acontecer a audiência de conciliação, que é aquela primeira. 300 por dia, 90 dias parado. Quanto será que vira isso? Qual é o tamanho do imbróglio, que é isso que o André falava aqui agora, da rebordosa que vem da pós-pandemia? As pessoas estão preocupadas com a rebordosa da economia, com a rebordosa não sei o quê. Nós vamos ter a rebordosa no Poder Judiciário, com esses processos represados, aí, essas coisas que podem complicar a nossa vida lá na frente. Então, aqui, para nós, a tecnologia ajudou muito. A gente conseguiu realmente viabilizar, houve inclusive a reforma legislativa da Lei 9.099, viabilizando a audiência por videoconferência no juizado especial. Então, com isso, nós estamos conseguindo movimentar, não tantos processos quanto a gente tem para movimentar, mas pelo menos não está 100% parado. Então, a gente está garantindo alguma celeridade, alguma movimentação a esses processos. Mas tudo isso vai depender de fatores que também fogem ao nosso controle. Por exemplo, o Poder Judiciário pode disponibilizar lá para todos os conciliadores os equipamentos, para que eles façam as videoconferências, banda de internet, pode fazer tudo isso. Mas e na ponta de lá? O demandante do juizado especial, que geralmente é uma pessoa simples, que é uma pessoa... ele vai ter essa condição de participar dessa sessão por videoconferência? Nós estamos enfrentando esse problema prático lá no dia a dia que muita gente não consegue. Não consegue acessar, não consegue entrar, não consegue fazer, e aquele processo vai ficar parado esperando uma audiência presencial no dia que acontecer. Então, quantas coisas que vão acontecendo e que são imprevisíveis e que a gente precisa se adequar, se adaptar, e por isso o Poder Judiciário tem realmente que se reinventar a cada dia e tem que realmente estar olhando para cada caso como um caso, para cada solução, para cada dificuldade que se apresenta, a gente tem que apresentar um alfabeto, um monte de letrinhas aí, achar uma que aí do A ao Z apareça uma que se encaixe e que consiga resolver essa demanda específica. Seu som ficou fechado, Debrando. Antes de você terminar, suponho que você tenha acabado porque você está quietinho assim. Mas, isso, Catarina... eu não devolvi a palavra, então eu devolvo a palavra e aí fecha o microfone. Não, mas eu não... Acho que você cortou um pouco antes. Catarina, quer falar? Então, desembargador, colegas, essa ideia de celeridade vem junto com aquela ideia de uniformidade, né? Porque depende, né? Se eu tenho, eu vou falar aqui da área criminal, se eu tenho um processo de réu preso, se eu sei que aquele processo, que eu não tenho nenhuma alternativa, vamos dizer assim, para trabalhar fora daquele processo de alguma outra forma, esse processo tem que ser o mais célere possível, né? Se eu tenho as minhas demandas de juizado especial criminal, em que eu tenho, às vezes, demandas que, com o passar do tempo, as pessoas elas resolvem por elas mesmas, eu não preciso me preocupar em ter pressa naquele processo. Então, a celeridade, ela depende de que clique a gente precisa para resolver aquele processo, né? Não vai ser um conceito uniforme que a gente possa jogar para todos os processos. Vai depender do que aquelas pessoas demandam e do que aquele processo demanda, né? Ok, Catarina? Muito bem. O André, eu acho que nós vamos ter que voltar a essa conversa sua aí, principalmente
com relação à desjudicialização. Tudo bem que vocês já conversaram sobre isso há 6, 7 anos, mas a minha ideia é justamente de tirar do judiciário tudo aquilo que não nos é absolutamente indispensável. Tudo que pode ser resolvido é uma opinião que eu preciso ouvir as razões pelas quais nós devemos manter no judiciário temas, debates, discussões, questionamentos, demandas que versem sobre fatos. Eu estava até agora há pouco conversando com o Eduardo, o nosso representante aí da ADR, ele falou assim, tudo que não, foi mais ou menos assim, tudo que não precisa do Ministério Público, eu falei, tudo que não precisa do Ministério Público também não precisa do Judiciário, vai resolver lá fora, vai resolver fora da Justiça. No dia 30 nós teremos uma live, webinar, ou sei lá, esse assunto aí que a gente continua. Hoje eu acho que é mais webinar do que live, né? Embora tudo seja live, porque tudo é ao vivo. Mas teremos uma discussão sobre o compartilhamento da justiça. Perfeito. Principalmente vamos debater a questão do inventário fora da justiça, vamos discutir o uso capião, o uso capião fora da justiça e questões como a mediação e outros temas assim. Então, nós precisamos ouvi-lo em uma outra oportunidade, com mais tempo, para que o senhor, pelo menos, me convença, como membro do Poder Judiciário, depois de 32 anos na carreira, de que nós precisamos manter o divórcio consensual no Poder Judiciário, ao invés de tê-lo lá no cartório. As partes chegam lá, cansei, está aqui, é consensual. Chiquinho vai ficar com o Pedro vai pagar a pensão, não sei o quê, está tudo resolvido. Eu posso ter só um minutinho, então, só para tocar um tema. Em questão de tribunais, aqui nos Estados Unidos, uma expressão que eles usam é a espiral de relevância dos tribunais, sugerindo que a cada ano que passa, os tribunais passam a ser menos relevantes na sociedade. Tá? Então, e que é um problema na gestão. Eu absolutamente concordo com não fazer uma audiência para ter um divórcio consensual. Eu verdadeiramente acredito que nós temos o potencial de inovação a ponto de ter uma plataforma online que automatize isso, tá? E possa, inclusive, encaminhar para um cartório extrajudicial ou alguma coisa assim. Mas o principal ponto é a função do Estado de harmonizar a sociedade é o Poder Judiciário. Então, seja usando a expressão, tá, do Mauro Capelletti, diretamente no Poder Judiciário ou sob os auspícios do Poder Judiciário, isso aqui é muito importante. Tirar do Judiciário de qualquer controle, isso eu particularmente não gosto. Eu acho que faz mais sentido aprendermos a viver um judiciário digital muito ágil, que consiga fazer isso tudo online por uma supervisão de magistrados, do que simplesmente encaminhar para ou um cartório ou pelos próprios advogados e assim por diante, porque nós estamos assoberbados com um volume de trabalho que nós não estamos conseguindo lidar. Isso, na minha percepção, é um desafio de inovação. E se nós não conseguirmos inovar para sermos ágeis internamente, aí sim, temos que passar para outra pessoa. Mas eu realmente gosto muito mais da ideia de aprendermos a inovar para conseguirmos automatizar isso internamente e fazermos, de novo com a expressão do Capelletti, sob os auspícios do Poder Judiciário. Esse movimento de desjudicialização, que começa há uns 6, 7 anos aqui no Brasil, foi precisamente no momento político em que o Judiciário estava sendo pressionado pelo Ministério da Justiça a compartilhar algumas das suas atividades, e a ideia do Ministério da Justiça era ter mais controle sobre isso. E a gente brigava, tanto que aquele Pacto Nacional de Desjudicialização, o primeiro deles não contou com a participação do CNJ. Tá? Porque exatamente dizendo, olha, por que a gente não sinaliza que tem... Quer ver uma solução simples? Um comitê gestor no consumidor.gov não tem um magistrado.
Qual o problema de ter um magistrado ali em alguma função de supervisão só para ter controle? Eu não estou falando isso porque eu sou magistrado, é simplesmente porque a função da sociedade, dos três poderes de harmonizar a sociedade, é o judiciário. Então, não tem um problema. O papel do juiz não é conduzir processo, né? É harmonizar, é educar para soluções. É essa, de novo, a visão de valor público que a gente estava discutindo desde o começo, né? Então, eu não vejo nenhuma das iniciativas que foram trazidas nos últimos 5 anos de desjudicialização que não poderia ter sido feito por procedimentos inovadores dentro do Poder Judiciário. Tá? E falo, a minha vivência o judiciário é um lugar muito mais seguro para se resolver conflitos, e as pesquisas internacionais mostram isso também. O cidadão prefere que sejam resolvidos conflitos sob o auspício de magistrados. Nunca guardar 2, 3 anos, como já estava acontecendo antes, para ter um divórcio consensual no Poder Judiciário. Isso é um absurdo, né? Mas realmente a gente aprender a inovar para ter uma automatização disso, né? São desafios muito bonitos que, no fundo, vão sinalizar qual é o futuro da justiça que nós vamos ter. Alguém mais quer falar? Debrando ou Catarina? Eu queria... Porque eu vou dizer para ele que ele não está livre daquela palestra, não. Isso aí é só 1 minuto que ele pediu. Ele vai ter de fundamentar isso aí melhor, porque pode ser que ele já esteja começando a me, né, convencer, mas ainda precisa de mais tempo. O que eu queria fazer, inclusive, era realmente falar desse assunto, ouvir o André, porque a gente tem aí uma estrutura hoje, inclusive um arcabouço legal, onde há uma inserção do setor privado nessa solução de conflitos. Por exemplo, as câmaras privadas de mediação, de conciliação, de arbitragem, que foram trazidas para dentro desse sistema. E aí, qual seria, então, como que você vislumbra o papel dessas entidades no nosso sistema? Elas teriam que ficar sob a fiscalização do Poder Judiciário, ou elas são totalmente independentes, ou nós temos que conviver com isso e realmente incentivá-las? Porque, pelo que eu entendi, assim, no começo da política, a gente deu um incentivo a que tivéssemos câmaras para que elas pudessem inclusive, realizar esse trabalho. Eu penso que quanto mais a gente levar esse trabalho para lá, inclusive dos particulares, de quem pode pagar, de quem pode realmente se valer desse serviço, que vá fazer nas câmaras, que vá fazer na arbitragem, que vá usar outros mecanismos e deixar os mecanismos do Poder Judiciário para aquelas questões que realmente precisam de uma sentença, para aquelas questões que realmente precisam uma pessoa que não vai conseguir contratar o serviço de uma câmara lá fora, ele teria esse serviço aqui garantido no Poder Judiciário, de forma gratuita, como o Poder Judiciário tem que garantir, para que não ficasse sem o trabalho, mas que a política seria no sentido da gente, pelo contrário, incentivar que quanto mais fizessem fora do Poder Judiciário, melhor. Quanto mais fora, melhor. E não dentro do Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário não vai inchar, não vai chegar num momento que não vai suportar. Então, eu queria ver se eu não entendi bem o que você falou, de repente foi isso, de repente teve alguma colocação diferente. Eu acho que assim, ele vai inchar e não vai suportar se nós não soubermos inovar. Esse é o problema que nós estamos tendo. A gente precisa aprender a inovar para fazer com que um procedimento que demore 20 minutos realmente seja resolvido em 20 minutos. Tá? Então, assim, o exemplo perfeito que o desembargador Fábio trouxe, os divórcios consensuais, enquanto tinha gente em tribunal fazendo o divórcio consensual em 1 dia, tinha outros tribunais que demoravam 2 anos. E, realmente, essa disparidade ninguém aguenta, né? E aí, quando a gente começa a falar, pô, dá para fazer divórcio todo, integralmente online? Sem dúvida dá. Agora, nós precisamos aprender a inovar, né? E um detalhe que eu acho que é muito importante aqui, vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava assistindo uma palestra e veio um advogado, até vou dizer empresa, foi uma palestra, e falou assim, olha, nós gostamos da AGE, que produz de lâmpadas a ressonâncias magnéticas. E ele falando assim, olha, nós adoramos a mediação, a arbitragem, tá? Porque em um determinado momento a gente entendeu,
olha, se eu vou vender uma ressonância magnética de $1 milhão e um processo na CCI custa $500 mil, eu colocar uma arbitragem na CCI como cláusula nos meus contratos é a forma perfeita de conseguir reaver as máquinas quando as pessoas não estiverem pagando. Né? Então, eu olhei assim, fiquei boquiaberto, pensando, olha, ele conseguiu usar a lei de arbitragem como uma forma de burlar o acesso à justiça para dizer que, olha, vendo ressonâncias magnéticas e a pessoa não vai poder discutir isso em juízo, porque eles intencionalmente estão colocando uma cláusula arbitral num contrato tão enxuto que não comporta um gasto de $500 mil para resolver um conflito de $1 milhão. Entende? Então, quando a gente começa a falar, desjudicializamos. Tá? E por que desjudicializamos? Porque, francamente, esse tipo de exceção em relação à lei de arbitragem não está muito clara. Tenho para mim que o STJ, que é muito pró-arbitragem, vendo uma situação como essa, vai torcer o nariz e dizer, olha, isso aqui é um abuso de um direito processual. Não faz sentido manter uma arbitragem como essa. Nunca chegou a essa questão ao STJ, mas eu acredito que seria resolvido dessa forma. E é um bom exemplo. Então, mesmo situações que nós estamos encaminhando para outros lugares, ainda tem uma sombra do Estado dizendo estamos cuidando. Tá? Então, essa é a grande preocupação. Eu, pessoalmente, vejo de uma forma curiosa o que aconteceu com as inovações no judiciário, né? Por exemplo, o sistema SIGA, desenvolvido pelo TRF4, tá? Que é extraordinário e que foi emprestado ou cedido para o executivo. Tá? Ao mesmo tempo, o sistema do consumidor.gov, né, demorou 10 anos praticamente para ser compartilhado com o Poder Judiciário. Então, assim, nós precisamos aprender a inovar. Isso é um ponto que a gente pode aprender em muitas instituições novas. Né? Nós não estamos inovando numa rapidez que a própria sociedade demanda e, como resultado, nós estamos usando a desjudicialização para evitarmos a sobrecarga. Mas este não é o problema. O problema realmente é uma incapacidade nossa de inovar e realmente ter uma justiça de múltiplos cliques. Né? E a partir daí, realmente, quanto menos nós conseguirmos inovar, mais capturados pela espiral de relevância nós seremos. Né? E, francamente, é essa preocupação em relação à desjudicialização. É que a desjudicialização ela responde muito mais a um problema nosso de incapacidade de inovação do que realmente da sociedade de quais são os papéis do Estado. Basta fazer uma pesquisa perguntando, olha, o sistema consumidor.gov, você gosta? Gosto. Se ele fosse igualmente ágil, mas estivesse no Poder Judiciário, você ia preferir ou não? Eu acredito que muitos usuários diriam, eu preferiria. Tá? Essas são as outras pesquisas que nós temos hoje aplicadas, não só no Brasil, no Brasil não se tem nenhuma pesquisa nesse sentido, mas fora há muitas pesquisas por um professor da Universidade de Berkeley, né, que mostram que entre os métodos de resolução de disputa, se for perguntar para a pessoa, olha, você preferia resolver em juízo ou na arbitragem? A pessoa vai dizer, olha, se desconsiderar o fator tempo, eu preferia em juízo. Tá? Então, a sociedade gosta do judiciário, ela quer respostas do judiciário, só que nós precisamos mudar, nós precisamos aprender a inovar. E, de novo, voltamos. É o nosso problema de valor público. Né? É a visão que nós temos ao sistema. Né? Sei, desembargador Fábio, que não vou convencer nesse período curto, mas eu faço a minha argumentação porque realmente eu vejo aqui na Universidade de Harvard, estou como pesquisador sênior em um centro de governança democrática e inovação. E esse é um problema grave que nós temos no judiciário no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. É a dificuldade que nós temos de inovar e a dificuldade que nós temos de criar políticas públicas que fomentem inovação. E aí, realmente, isso vai definir muito os passos que nós vamos ter nas próximas décadas para o sistema de justiça. Não convenceu, mas começou. Isso quer dizer que continuamos
depender de uma nova data, vamos marcar para falar sobre essa questão da desjudicialização. Agora, no dia 30, estaremos falando sobre o compartilhamento, e eu já vou olhar assim com um pouco de reserva para aguardar a contraprova que virá mais à frente. Agradeço aos queridos convidados. Gostaria apenas que dessem suas palavras finais, se quiserem, só se despedindo, e logo após estaremos encerrando e também agradecendo a todos que estiveram conosco até agora. Nós estamos com 38 pessoas ainda aqui conosco, né? E temos também alguns que estão no Facebook. Agradecemos mais uma vez ao Dr. André, inclusive pela indicação da ADR, que fez desse ambiente um ambiente mais seguro para que nós pudéssemos estar aqui discutindo essas questões que são muito relevantes para a vida de toda a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, e até pelo seu depoimento que me deixou orgulhoso em relação a esses Estados Unidos aí, que são um país meio atrasado, né? Que não tem nem julgamento telepresencial. Aqui, quinta-feira, eu vou fazer audiência com advogado, promotor, procurador, e os colegas, cada um proferindo seu voto. Hoje, agora há pouco, eu terminei de julgar 48 processos meus também, fora dos colegas nos quais eu votei. Então, nós estamos indo, eu diria, de vento em popa. E eu agradeço porque nós estamos sabendo inovar sobre esse aspecto, ainda que usando, eventualmente, as ferramentas americanas, né? O Teams, o Cisco, o Zoom, americano-chinês, chinês-americano, mas nós estamos usando as ferramentas das quais dispomos para que a justiça seja feita. Mais uma vez, eu agradeço, e doutor André, para as suas considerações após a doutora Catarina e o doutor Hildebrando. Considerações finais. Desembargador Fábio, muitíssimo obrigado pelo convite. De novo, um prazer imenso poder compartilhar a tela. Agradecer também o amigo Hildebrando, a querida amiga Catarina, e a todos que nos acompanharam e discordaram de uma forma silenciosa ou simpática, cordial, ou que concordaram. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui. Tá? Deixo um grande abraço a todos. Catarina? O desembargador Fábio, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema que ele não se esgota, né? A gente pode ficar aqui dias e dias falando, porque envolve tantos aspectos, enfim, mas eu acho que o principal é manter o judiciário na sua função, que, como o André muito bem disse, é de harmonizar a sociedade, né? Se a gente tiver isso em mente, a gente entende o quão importante é o papel do judiciário e como ele não pode ser diminuído, né? Então, gostaria de agradecer muito o convite, dizer que eu fico constrangida de falar ao lado do André, mas, enfim... Agradecer meu colega Hildebrando, que também, assim, mostra o tanto que eu tenho a aprender ainda, e realmente agradecer a generosidade dos senhores. Obrigada. Valeu. Hildebrando? Bom, agradeço realmente o amigo Fábio, como sempre aí, liderando, sempre achando coisas para liderar, né? Ele lidera um monte de coisa, ele está sempre pensando no que ele pode fazer, no que ele pode colaborar, no que ele pode melhorar, e realmente o Brasil precisa de gente assim, que realmente tome a frente, que realmente puxe, seja a locomotiva, né, que puxe os vagões para que a gente siga para um caminho melhor. Parabéns aí, Fábio, obrigado pelo convite, realmente, de verdade, você é um grande amigo, um cristão, um cara do coração, muito querido, e que a gente realmente sabe que a justiça ganha muito e tem muito ainda a ganhar com a sua colaboração e a sua participação e esse seu engajamento na causa da justiça. Fica aí um grande agradecimento.
Da mesma forma, o colega André é um parceiro de, 10 anos aí, para falar pouco. E, assim, um cara também que está sempre enxergando lá na frente. A gente está olhando aqui, ele já está vendo lá. Sempre traz uma novidade. Cada vez que eu escuto o André falar, ele traz uma coisa diferente, traz um pensamento novo. Sempre surpreende a gente com alguma coisa para fazer a gente pensar. E realmente, a justiça precisa de gente assim. Gente que esteja pensando realmente no que é a justiça do futuro. Né? A justiça do presente é sempre a do presente. Nós sempre temos que estar pensando do futuro. Nós nunca vamos conseguir estar onde precisamos. Nós sempre vamos estar um pouquinho atrás, um passo atrás, e é preciso que tenha gente que enxergue o passo à frente. Então, o André é dessas pessoas, as pessoas que agrega também, que, além, claro, da inteligência que ele tem, da capacidade, tem essa visão que muita gente que é inteligente não tem. Então, fica aí o meu agradecimento, a minha alegria de poder estar aqui compartilhando com você esse momento aqui diante das pessoas que estão nos assistindo. Catarina também é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu aprendi a amar lá no Fonamec, nos encontros que a gente tem, nos cursos, pessoa extremamente alegre, feliz, está sempre de boa, está sempre pensando também em alguma coisa nova para fazer, sempre assumindo uma tarefa nova, um desafio novo. Então, quer dizer, é o gás que a justiça precisa, é a disposição que a justiça precisa. Então, realmente, nós estamos aí muito bem representados no Poder Judiciário, e lá no Distrito Federal, a Catarina nos representa muito bem e faz um trabalho maravilhoso. E as pessoas que estão aqui conosco até agora, que estão suportando aí, que estão aí firmes e fortes, nos ouvindo até esse horário aqui, que são pessoas que também certamente estão engajadas nessa luta, na luta por uma justiça melhor, na luta por fazer algo de diferente, modificar, ter um mundo melhor. Então, parabéns a vocês que estão aí, advogados, juízes, desembargadores, mediadores. Nós não sabemos quem está do lado de lá, mas sabemos que são pessoas que, se estão aqui, é porque têm compromisso com a justiça, têm compromisso com um mundo melhor e com fazer as coisas melhor. Então, realmente, parabéns a todos, fica o meu abraço e ficamos à disposição para realmente contribuir da melhor forma que a gente puder nas nossas limitações com todo mundo que está aqui. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Encerramos e até a próxima, se Deus quiser. Todos são convidados e vocês são os nossos queridos. Muito obrigado.